Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor, os nossos inimigos temporais e espirituais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo nosso Senhor. Ó Maria concebida sem pecado, Beato Carlo Acutis. Nessa nossa primeira conferência do dia, vamos nos debruçar em mais uma das frases que norteiam a espiritualidade de Carlo. Frase essa que leva-nos a ter uma outra visão a respeito da pessoa e da missão da Santíssima Virgem. Carlo diz assim: a Virgem Maria é a única mulher da minha vida. Quem é essa mulher? Por que ela teve essa importância tamanha na vida de Carlo? E por que ela deve ter tamanha importância na vida de todo católico? É fato que desde pequenos, desde criança, em todo lar católico existe uma devoção a Nossa Senhora. É fato. Porém, essa devoção, ela tem que nascer do fundo da alma. A devoção de Carlo para com a Santíssima Virgem era uma devoção verdadeiramente centrada em Cristo. Para iniciarmos nossa reflexão, vamos ouvir o que o grande santo, um dos maiores doutores de Mariologia, nos escreveu. São Luís Maria Grignon de Montfort. No seu célebre livro, Tratado da Verdadeira Devoção. Confesso com toda a igreja que Maria é uma pura criatura saída das mãos do Altíssimo. Comparada, portanto, à majestade infinita, ela é menos do que um átomo. É antes um nada, pois só Ele é aquele que é. Êxodo 3,14. Em Êxodo 3,14, quando Moisés recebe a revelação divina na sarça ardente, ele pergunta aquela visão espetacular que enche os olhos, uma árvore pegando fogo, mas sem se queimar. Ele pergunta: quem és tu? Qual é o seu nome? Quando os filhos de Israel perguntarem quem és, o que direi? Qual foi a resposta que Deus disse? Qual foi a resposta que Deus deu? Eu sou aquele que sou. Deus simplesmente é. Deus é o que é. Nós não. Alguém aqui existe? Já parou para pensar nisso? Eu existo? Sim ou não? Não. Eu não existo. Você não existe.
Ninguém que está neste rincão aqui existe. Nem esses pombos existem. Sabe por quê? 100 anos atrás alguém aqui existia. Daqui a 100 anos algum de nós aqui vai existir? Então nós não existimos. Nós somos seres, como diz São Tomás de Aquino, seres contingentes, ou seja, nós temos início e fim. Deus não. Deus é o ser necessário. É nele que todos nós existimos. É nele que nós temos o nosso existir. O salmo que cantamos no dia de Pentecostes diz assim: se tirais a sua mão, eles perecem, voltam para o pó. Então eu não existo. Eu subexisto naquele que existe. Ou seja, o meu existir acontece nele. Assim também a existência da Santíssima Virgem Maria. Ela existe nele. É ele que mantém tudo, toda a criação em sua mão. É ele que nos dá o existir. Nele existimos, nos movemos e somos. São Luís continua: por conseguinte, esse grande Senhor, sempre independente, bastando-se a si mesmo, não tem, nem teve jamais necessidade da Santíssima Virgem para a realização de suas vontades e manifestação da sua glória. Basta lhe querer para tudo fazer. Deus não precisa de ninguém. De ninguém. Digo, entretanto, São Luís continua, que supostas as coisas como são, já que Deus quis começar e acabar as suas maiores obras por meio da Santíssima Virgem, depois que a formou, é de crer que não mudará de conduta nos séculos dos séculos, pois é Deus, imutável em sua conduta e em seus sentimentos. É impossível pensar que Deus vai mudar. Nós mudamos. Nós estamos, como diz aquela música do Raul Seixas, em metamorfose ambulante. Deus não. Deus é uno. Deus é pleno. Deus é um eterno sim e um eterno não. Deus não diz sim hoje para dizer não amanhã. Deus é o que Ele é, como está no Êxodo: eu sou. E é por isso que a devoção à Santíssima Virgem é fundamental para todo católico. Porque Deus quis, foi desejo de Deus, desígnio de Deus, utilizar-se, servir-se desta mulher para que a criação fosse renovada, para que a salvação entrasse na humanidade, para que o homem fosse reconectado ao céu. No quarto domingo do Advento vamos ouvir um prefácio belíssimo que diz assim: por Maria nos foi dada a graça que por Eva tínhamos perdido. Se por uma mulher veio a desgraça, por outra veio a salvação. Então a devoção de Carlo por Nossa Senhora era profundíssima e enraizada nessa verdade. Essa verdade de fé, de que Deus não muda.
Nós mudamos, mas Deus não muda. E para que Carlos chegasse à conclusão de dizer que a Santíssima Virgem Maria era a única mulher de sua vida, ele percebeu que Maria Santíssima foi a única mulher na vida de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. E se o plano de vida de Carlos era estar com Jesus o tempo todo e se aproximar dele e se moldar a ele, ninguém, absolutamente ninguém na face da terra entende mais de Jesus do que ela. Ninguém. Deus quis servir-se de Maria Santíssima. São Luís continua dizendo assim: foi por meio de Maria que Jesus veio ao mundo, uma vez na encarnação, certo? E qual que é o nosso objetivo nessa terra? Não é nos salvarmos? Sim ou não? Sim. É chegarmos ao céu, é encontrarmos a meta, é chegarmos no fim da nossa existência contingente nessa terra, conhecendo, e a partir do conhecimento amando, e a partir do amor servindo a Deus, para que assim cheguemos à felicidade no céu. E para essa felicidade no céu ser real, ser conquistada, precisamos de quê? Nos tornarmos santos. E o que é a santidade? Vamos destrinchar na lógica. O que é a santidade? É sermos o quê? Perfeitos. Nosso Senhor no Evangelho diz: sede perfeitos como o vosso Pai no céu é perfeito. Sede santos como eu sou santo. Como eu, eu tenho modelo, certo? Tenho modelo. Quem é o modelo de santidade perfeito? Nosso Senhor Jesus Cristo. Se eu tenho nosso Senhor Jesus Cristo como modelo perfeito de santidade, eu vou tentar imitá-lo em tudo, até na sua geração. Como é que Jesus se formou? Como é que Jesus veio à terra? Através de quem? De Maria Santíssima. E se para eu ser santo, eu tenho que ser uma cópia, uma réplica viva, eu tenho que ser uma forma espiritual, eu tenho que ter a magnitude, eu tenho que ter a envergadura espiritual de nosso Senhor Jesus Cristo, o máximo possível. Como dizem, Christianus alter Christus, o cristão é chamado a ser um outro Cristo. Para eu ser uma cópia de Cristo, aí sim eu posso ser fotocópia. Se eu quero ser uma cópia de Cristo fiel, mais uma vez São Luís de Montfort ele diz assim: eu tenho dois modos. Dois modos para que eu me torne uma réplica. Por exemplo, se eu quero fazer uma réplica da imagem de Nossa Senhora dos Remédios, eu tenho dois modos. Vamos ver, avaliando os dois. Qual dos dois é mais fácil? Qual dos dois é mais seguro? Qual dos dois garante um resultado melhor? Método número 1. Eu pego um bloco de madeira, um tronco de madeira, e vou esculpindo, vou talhando, vou com o formão, com a motosserra, com a maquita, com alguma ferramenta, removendo daquele tronco as partes que estão sobrando da madeira, até que aquela madeira ganhe o formato que eu quero. É um método bom?
Sim, é um método bom. Porém, não é 100% seguro. Por quê? Para isso, eu dependo da habilidade do escultor. Eu que tenho a delicadeza de um elefante numa loja de cristais, eu não conseguiria fazer isso. Com uma pancada, uma marretada fora do lugar, a peça toda se perde. Então, o escultor tem que ser habilidoso. A ferramenta tem que estar afiada. E tem inúmeros outros pormenores, outros fatores que, se não se conjugarem perfeitamente, eu não vou ter uma escultura bela. Ou seja, é um método bom? É. Mas não é rápido, não é seguro, 100%, e não vai me garantir uma réplica perfeita. Perceberam? Se um escultor pegar a imagem de Nossa Senhora dos Remédios e no olhômetro, digamos assim, for esculpindo, for entalhando, pode até ficar bonitinha, pode até ficar parecida, mas 100% igual, não fica. Agora vamos para o segundo método. No segundo método, eu vou utilizar uma ferramenta um pouco mais moderna. Eu vou utilizar um molde. Eu pego aquele molde e dentro daquele molde eu derramo o gesso, ou a resina, ou o bronze líquido. E o que acontece? Aquela matéria, aquele gesso, resina, bronze, assume a forma do molde. E quando eu retiro aquele gesso, ou aquela resina, aquele bronze de dentro do molde, eu tenho o quê? Uma imagem perfeitamente igual àquela do molde. É mais rápido? Muito mais rápido. É mais fácil? Muito mais fácil. Aí, a habilidade de quem está fazendo a imagem não é mais levada em conta. Pode ser a pessoa menos delicada do mundo, menos cuidadosa, mais desastrada do mundo. Se ela souber derramar o gesso dentro do molde, esperar o molde secar e tirar ele vai conseguir fazer a imagem. E mais, tendo esse molde, eu consigo fazer quantas imagens eu precisar, e todas vão sair iguais e perfeitas, perfeitamente iguais. Agora eu pergunto para você: quem é o molde que Deus utilizou para formar Cristo neste mundo? Maria Santíssima. O molde que Deus quis, que Deus formou. Deus foi o escultor, percebam. Deus foi o escultor. Ele, com a sua perfeição, modelou, gerou, criou, preparou aquela mulher, ornando-a com todas as virtudes. Imaginem, gente, a gente ama nossas mães, não é? Muito. Imagine se eu pudesse ter a oportunidade de projetar a minha mãe. Imagina só, se eu tivesse a oportunidade de projetar, de criar, de modelar a mulher que seria minha mãe. Acha que eu não iria caprichar? Agora falando de Deus, que é perfeitíssimo, o quanto Ele não caprichou. Ornou de todas as virtudes. São Luís de Montfort, mais uma vez, diz assim: Deus juntou todas as graças e chamou de mar. As águas, Deus juntou todas as águas e chamou de mar. Então juntou todas as graças e chamou Maria.
Vejam só, Deus preparou esse molde com todo esmero, com todo cuidado, com todo carinho. Ele colocou esse molde, nesse molde ele colocou todo o seu amor. Fez esse molde sem defeito nenhum, para que esse molde desse forma humana a quem? Ao Verbo divino, que se fez carne e habitou entre nós. Então, se Deus utilizou esse molde para formar Jesus uma vez na terra, é esse mesmo molde que deve ser utilizado para formar Jesus mais e mais vezes sobre a terra. Então, se eu quero ser igual a Jesus, onde que eu tenho que entrar? Mergulhar em Maria Santíssima. Eu me entregar totalmente a ela, como o gesso líquido se entrega totalmente dentro do molde para assumir a forma daquele molde. Eu tenho que me entregar totalmente. E Carlo fez isso. A vida de devoção a Nossa Senhora de Carlo, ele percebia em Nossa Senhora essa grandeza que Deus colocou. Ele percebeu como ninguém em Nossa Senhora as virtudes que a enfeitam, que a ornam, que a tornaram que Deus lhe colocou ao formá-la imaculada. Tanto é que Carlo, quando diz assim: Nossa Senhora tanto e tanto chamou os homens à conversão, e os homens se fazem de surdos. As mensagens de Nossa Senhora em suas aparições reconhecidas pela igreja, tudo isso chamou a atenção de Carlo, de tal forma que ele percebeu que nela estavam todas as virtudes, nela estão concentradas todas as graças de que ele precisa para a santificação. Um fato muito interessante da vida de Carlo foi quando ele estava viajando de férias e no carro ele levava sempre um livro. E naquela ocasião ele tinha levado, dentre vários outros livros, o livro das Memórias de Irmã Lúcia. O livro no qual a Irmã Lúcia conta as aparições de Fátima. E Carlo, lendo em voz alta, para os pais, para a família que estava dentro do carro ouvir, teve uma hora que Carlo para de ler e fica abismado, fica perplexo, fica catatônico, sem ação. Quando, na primeira aparição, Lúcia era a única que conversava com Nossa Senhora, né? Todo mundo conhece a história. Francisco, o menorzinho, só via. Jacinta, que era do meio, via e ouvia. E Lúcia, que era a mais velha, via, ouvia e falava com Nossa Senhora. Então Lúcia, ela perguntou: de onde é vossa mercê? A Santíssima Virgem respondeu: eu vim do céu. Eu vou para o céu? Sim, você vai. E a Jacinta? Ela vai também. E o Francisco? Nossa Senhora olhou para ele assim e disse assim: também vai, mas antes vai ter que rezar muitos terços. Carlo ficou perplexo, ficou abismado.
Ele disse assim: se Francisco Marto, um menino de 7 anos de idade, pasmem, 7 anos de idade, só vai para o céu depois de rezar muitos terços, então deixa eu pegar o meu e começar agora. E desde então, Carlo nunca mais deixou a récita do Santo Terço. Era o seu compromisso diário com Nossa Senhora. Sempre que ele tinha um tempinho, ele rezava um terço e incentivava os outros a rezá-lo. Então Carlo, a partir daí, começou a ver em Nossa Senhora essa referência de santidade, a ponto dele também se entregar todo a ela. Em Pompeia, um santuário belíssimo, Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, a tradição de fazer a consagração a Nossa Senhora, e todo ano ele ia lá para se consagrar com a família. Ele se consagrou pelo método de Pompeia, pela oração Nossa Senhora de Pompeia. Muito belíssima essa oração. Então, ele passou a pesquisar também as aparições de Nossa Senhora. Fez uma mostra sobre as aparições de Nossa Senhora. E foi crescendo nele esse carinho, esse amor, essa devoção à Santíssima Virgem, de tal maneira que ele foi entrando, até sem perceber, para uma criança, um adolescente, ele foi entrando nesse molde, ele foi tomando a forma, ele foi se liquidificando, se tornando maleável, se tornando mole a ponto de se entregar a Nossa Senhora e ir se conformando com ela, imitando as suas virtudes, imitando a sua beleza de alma. A devoção de Carlo a Nossa Senhora é aquilo que São Luís de Montfort, eu sempre cito São Luís de Montfort porque ele é um dos maiores escritores sobre Nossa Senhora. É o que São Luís de Montfort diz que é uma devoção verdadeira a Nossa Senhora, porque ela leva a alma a imitá-la. Percebamos as atitudes de Carlo. Quantas e quantas atitudes de Carlo se assemelham às atitudes de Maria Santíssima nos Evangelhos. Quando Carlo recebeu a primeira comunhão, quando ele recebeu o maior presente, que era Deus nele, depois daquilo ele ficou parado, como alguns falam, com o rei na barriga. Ele fez a mesma coisa que a Santíssima Virgem. Quando ela recebeu o anúncio, quando o anjo Gabriel a saudou, quando Deus pela boca do anjo Gabriel a saudou, afinal de contas, o anjo não fala o que quer, o anjo fala o que Deus manda ele falar. Nossa Senhora não ficou parada. O que ela fez? Ela saiu de casa, ela gestante, ela saiu de casa para quê? Para servir, para se colocar à disposição, para se colocar a serviço dos irmãos. E Carlo não fazia isso também? Pegava a sua merenda e dava para algum irmão de rua? O Rages conta que Carlo juntou a mesada dele, naquele documentário, o Rages conta, ele juntou toda a sua mesada por 2 meses para comprar um saco de dormir para um rapaz que dormia na escadaria da igreja em Milão. Para o rapaz não passar frio. Então não tem como eu me entregar a Maria Santíssima, eu ser devoto de Nossa Senhora,
Não tem como eu ser devoto de Nossa Senhora e não imitá-la, não imitar as virtudes que Deus lhe deu, imitar a sua grandeza de alma, o seu silêncio, a sua disponibilidade ao serviço, o seu olhar para o irmão e ver as necessidades do irmão, a ponto de ela antecipar a hora. Perceba uma coisa lá no Evangelho de João, no episódio das bodas de Caná, percebamos isso. Alguém foi falar para Nossa Senhora que tinha acabado o vinho? Sim ou não? Não. Ninguém falou para ela que tinha acabado o vinho. A sensibilidade materna dela viu a aflição daqueles noivos, viu a aflição dos serviçais, viu a aflição daquelas pessoas que poderiam colocar a festa em risco. Ela viu, ela percebeu e foi até Jesus. Essa sensibilidade de perceber, identificar a necessidade do irmão sem que ele perceba, agir no silêncio, agir na tranquilidade. Foi assim que Nossa Senhora interveio em favor daqueles noivos nas bodas de Caná. O coração agradecido pelas graças de Deus. Quando Nossa Senhora canta o Magnificat, aquele canto é um transbordar de um coração grato, de um coração que reconhece os benefícios que Deus lhe deu. Aí recordamos a pregação de Padre Fábio ontem, no Niomadio, a grandeza de Deus e o nada que eu sou. O reconhecimento de que tudo é Deus, nada sou eu. O silêncio diante das adversidades, o saber esperar em Deus. Quando José soube que Maria Santíssima ficou grávida por obra e graça do Espírito Santo, ela falou alguma coisa em sua defesa? Não. José queria repudiá-la em segredo, mas ele ficou decepcionado, humanamente falando, ficou decepcionado. Não queria expô-la, não queria expor, mas ficou decepcionado e queria deixá-la em segredo. Ela não disse nada. Se vem de Deus, Deus vai esclarecer. E o anjo veio em sonho a José e lhe disse a verdade. A fortaleza diante do sofrimento. Quer sofrimento maior do que o de Nossa Senhora aos pés da cruz? Vendo o seu filho ser imolado. São Boaventura diz assim que quem olhasse para a cruz naquele momento viria 2 altares, 2 sacrifícios. O sacrifício do corpo de Nosso Senhor na cruz, e aos pés da cruz o sacrifício da alma de Maria Santíssima. O coração de Maria Santíssima, um só coração. Então, olhando para Carlo, nós vemos todas essas virtudes que ele aprendeu de Maria Santíssima, que ele aprendeu de Nossa Senhora, e aprendeu através de uma devoção verdadeira, pura e simples. Agora, para que percebamos o que é essa devoção verdadeira, pura e simples, precisamos entender o que é a devoção a Nossa Senhora.
E para isso, mais uma vez, vamos contar com a ajuda de São Luís de Montfort. Ele nos diz assim, que existem falsas devoções a Nossa Senhora. Para que a gente entenda qual é a verdadeira, precisamos identificar as falsas. E mais ainda, identificar dentro de nós se a nossa devoção a Nossa Senhora é uma dessas devoções falsas. Ele começa falando dos devotos críticos, da devoção crítica a Nossa Senhora. São aqueles que criticam as devoções. Tem até uma certa devoção a Nossa Senhora, mas vivem criticando as práticas de devoção que a gente simples, de boa fé, tributa a Maria Santíssima. Põe em dúvidas os milagres, as histórias, as aparições de Nossa Senhora, ainda que reconhecidos pela igreja. Gente que não entende, quase que de maneira protestante, acaba criticando aquela pessoa simples que se ajoelha diante da imagem de Nossa Senhora para rezar. Fala, não, por que não está ajoelhado diante do sacrário, diante do Santíssimo Sacramento? Falam até que é uma idolatria. É interessante que essa devoção crítica, ela acha que tenta rebaixar Maria Santíssima. Agora temos os devotos escrupulosos. Esses, a devoção escrupulosa, quando a gente acaba tentando colocar um termômetro na nossa devoção a Maria Santíssima, fala, não, eu não posso honrar demais Nossa Senhora, porque senão vou estar tirando o lugar de Jesus. Eu não posso, não, minha devoção a Nossa Senhora tem que chegar até esse ponto aqui, porque senão eu coloco ela acima de Jesus. São Luís diz que são aqueles que receiam desonrar o filho honrando a mãe, e a rebaixá-lo se a exaltarem demais. Não podem suportar que se repitam a Santíssima Virgem aqueles louvores justíssimos que lhe teceram os santos padres. Não suportam sem desgosto que a multidão ajoelhada aos pés de Maria Santíssima seja maior do que os que rezam diante do altar do Santíssimo, como se houvesse um antagonismo entre mãe e filho. Aí, lembramos de uma frase de um santo bem mais recente, falecido na Segunda Guerra Mundial, São Maximiliano Maria Kolbe. E essa frase vai iluminar essa devoção escrupulosa. Ele diz assim: não tenha medo de amar demais Maria Santíssima. Não tenha medo, porque por mais que você a ame, você nunca chegará a amá-la da forma que Jesus a amou. Você nunca chegará a honrá-la na forma que Jesus a honrou. Agora temos os devotos exteriores, aqueles que fazem a devoção a Nossa Senhora consistir apenas em aspectos externos. Levar o escapulário, levar o terço por cima, medalhas, e por aí vai. Como se isso fosse a devoção a Nossa Senhora, apenas apegando-se aos sinais externos. Sendo que a devoção a Nossa Senhora, ela deve partir do interno. E o sinal externo é apenas uma lembrança da realidade interna. Também temos os devotos presunçosos. Estes são terríveis.
A devoção presunçosa a Nossa Senhora. Sabe qual é a devoção presunçosa? Aquela que eu sou devoto de Nossa Senhora, ela vai dar um jeito. Ela vai dar um jeito. Eu posso estar mergulhado, que nem um porco chafurdando na lama. Eu posso estar chafurdando no pecado, igual um porco no chiqueiro. Mas não, eu sou devoto de Nossa Senhora. Mas rolando no pecado, se sujando cada vez mais, e achando que Nossa Senhora irá salvá-lo, sem que ele também faça esse gesto de se colocar diante dela e aprender as suas virtudes, fazendo até violência contra si mesmo, sendo violento, lutando até as últimas consequências contra o pecado, contra os vícios, contra as nossas tendências humanas que nos afastam de Deus. A Sagrada Escritura diz que o céu é dos violentos. Mas não estamos falando de violência física, violência de armas, de não sei o quê, mas de violência em relação a si mesmo. Como diz Nosso Senhor no Evangelho, negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz cada dia e me seguir. A devoção pode ser também inconstante. Aquele que só lembra de Maria Santíssima quando precisa. Quantos e quantos católicos só lembram de Nossa Senhora no 12 de outubro, no 24 de outubro, no dia da sua festa, ou quando está precisando de alguma coisa, vai fazer aquela promessa mirabolante, como se Nossa Senhora fosse um caixa eletrônico. Eu só vou lá quando eu preciso de alguma coisa. Como se a Santíssima Virgem fosse uma farmácia, onde eu só vou quando eu preciso de cura para alguma enfermidade. Como se a Santíssima Virgem fosse um banco, onde eu só vou quando eu preciso, quando eu estou com um problema financeiro. Quando eu me aproximo dela, única e exclusivamente por interesse, uma devoção interesseira. Quando eu tenho relação de troca, eu dou se você me der. Então nós não podemos viver esse tipo de devoção, uma devoção hipócrita. Aqueles que cobrem os seus pecados, os seus vícios, os seus maus hábitos com o manto dessa Virgem fiel, a fim de que passem pelos olhos do mundo aquilo que não são. Aqueles que todo mundo vê como, é o santinho, é o bonitinho, é o certinho, mas por dentro, como Nosso Senhor disse, sepulcro caiado. Mas usa da devoção a Nossa Senhora como uma capa que eu coloco quando saio de casa, e quando estou só eu e Deus, tiro, jogo fora e desprezo. Então cuidemos, meus irmãos. Se algum sinal dessas devoções falsas está arrancado, está enraizado na nossa alma. Mas agora, diante dessas devoções falsas, como que tem que ser a devoção verdadeira? Como tem que ser a devoção verdadeira? São Luís nos dá 5 pontos. A verdadeira devoção a Nossa Senhora, ela precisa ser interior, terna, santa, constante e desinteressada. Ela é interior porque ela parte do espírito e do coração, ou seja, eu amo Maria Santíssima,
Porque ela me dá, porque ela consegue graças, favores e milagres para mim? Não. Eu amo ela simplesmente porque ela é o que ela é. A mãe de Deus, concebida sem pecado, virgem antes, durante e depois do parto, e que ao fim da sua vida foi elevada ao céu, de corpo e alma, onde lá nos espera. Eu a amo porque ela é quem ela é. É uma devoção terna, ou seja, é confiar. Um filho que confia na sua mãe, que espera da sua mãe tudo, recorre a ela em todas as necessidades. A belíssima oração de São Bernardo de Claraval já nos diz isso. Nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tenha recorrido à vossa proteção, implorado vossa assistência, reclamado vosso socorro, fosse por vós desamparado. Em todo tempo e lugar, em todas as coisas, nas dúvidas, nas quedas, nos abatimentos, nos escrúpulos, nas cruzes, tê-la sempre consigo. Estar sempre na presença de Maria Santíssima, estar sempre com ela, convivendo com ela. Aí a gente vê um episódio muito pitoresco da vida de Carlo. Sabemos que Carlo era ciclista, ele andava de bicicleta. E uma das coisas que Carlo mais gostava de fazer era comprar terços, muitos, dezenas de terços, pendurar no guidão da bicicleta e sair andando de bicicleta por aí, e aqui, ali, deixava cair um, deixava cair outro, deixava cair outro, deixava cair outro. Por quê? Alguém que encontrasse aquele terço caído ali seria um sinal. Aquele sinal, quase que aquele terço caído ali, para uma pessoa triste, desanimada, abatida, necessitando de alguma resposta do céu, se depara com aquele terço no chão, como se Nossa Senhora repetisse para aquela pessoa a frase que ela disse a São Juan Diego em Guadalupe: acaso não estou eu aqui que sou tua mãe? Acaso não estou eu aqui? Um lembrete, ela está do teu lado, confie nela. E um incentivo à oração. A verdadeira devoção, ela é santa, ou seja, quem é devoto de Nossa Senhora, verdadeiramente devoto de Nossa Senhora, precisa romper com o pecado, precisa buscar a santidade, precisa levar aquela alma a imitar as virtudes de Nossa Senhora e assim abandonar o pecado. Mesma coisa, um jardim abandonado vai nascer tudo quanto é tipo de planta daninha, mas a partir do momento que eu começo a cultivar aquele jardim, cultivar as mais belas flores, as mais belas rosas, essas plantas vão ter espaço? Não. Então, numa alma onde Nossa Senhora cultiva as suas virtudes, não tem espaço para o pecado. É só olhar para o Carlo. O Carlo se confessava toda semana. O Carlo lutava contra as suas tendências, contra os seus pecados. Carlo não era imaculado como a Santíssima Virgem. Ele tinha sim seus pecados. E a mãe dele dizia que, sabe qual era um dos principais vícios que Carlo lutava contra, mas lutava assim com unhas e dentes? A gula. Carlo gostava muito de comer, mas também aquela comida italiana, imagina só, né? Carlo lutava com unhas e dentes contra a gula.
ele sempre saía da mesa com fome. Nunca saía da mesa satisfeito. E aquela comida, às vezes a sobremesa, ele tirava a sobremesa, guardava a sobremesa para dar para alguém. A comida o lanche que ele comeria na escola, ele não come para entregar para alguém que está necessitando. Ou seja, vemos como que uma coisa leva a outra. A minha luta contra o pecado, a minha luta contra as minhas tendências, a minha luta contra os meus vícios, me leva a sair de mim e pensar no outro. Me leva a cultivar a virtude. A gula, a luta contra a gula me leva a cultivar a virtude da caridade, da generosidade, da temperança. A verdadeira devoção é constante. Ou seja, ela firma a alma no bem, ela ajuda a perseverança. E ainda que a gente acabe caindo, estendo a mão a Nossa Senhora e ela me levanta o quanto antes. Não quer dizer que a gente não vai cair, mas a gente vai cair de novo, mas se a gente cai, a gente se levanta logo. A gente não vai se deixar abater, não vai ficar lá nocauteado no chão. E por último, a verdadeira devoção a Nossa Senhora, ela é desinteressada. Ela não leva a alma a buscar a si mesma, ou algum proveito, quer seja temporal, quer seja espiritual, mas sim buscar a maior glória de Deus. Porque quando eu venero Maria Santíssima, quando eu venero a Santíssima Virgem, eu adoro a Deus. São Luís continua dizendo assim: quando eu digo Maria, Maria diz o quê? Jesus. O amor que eu dou a Maria Santíssima, ela entrega a Jesus em meu nome. Como aquela história, para a gente concluir, aquela história da criança que queria dar um presente para o rei. Uma criança na porta do castelo queria dar uma maçã de presente para o rei. E ela, sentada na porta do castelo, ficou triste, falou: mas o rei não vai se agradar de uma maçã. O rei tem tudo, é rico, tem todas as maçãs que ele quiser. Acha que essa minha maçãzinha aqui, por mais bonita que seja, está madurinha no ponto, mas não vai agradar o rei. E a criança começa a chorar. Num dado momento, passa na porta do castelo a rainha. A rainha olha para aquela criança, se compadece dela e pergunta: o que aconteceu? Por que você está chorando? A criança fala: é que eu quero dar um presente para o rei, mas o meu presente é muito humilde, é muito pobre. A rainha fala: dá para mim, eu vou entregar para ele, eu me encarrego de entregar para ele. A rainha pegou aquela maçã, limpou ela, lavou, escovou, deixou aquela maçã brilhando, colocou aquela maçã numa bandeja de ouro, vestiu a sua melhor roupa e foi entregar para o rei. Ela mesma foi entregar para o rei em nome daquela criança. Agora eu pergunto para você: o rei se agradou? Sim ou não? Mas o rei se agradou mais pelo presente ou pela forma que o presente foi entregue? Assim também, as nossas orações, os nossos bons propósitos, as nossas boas obras, os nossos méritos,
são muito mais agradáveis a Deus quando eles passam pelas mãos de Maria Santíssima. Quando eles passam por ela, porque ela enfeita, ela os prepara, ela os embeleza com as suas próprias graças, e assim Deus se agrada, para que um dia, a gente chegando lá, ouça Jesus dizer assim: olha, a minha mãe falou muito de você, a minha mãe falou muito de você. Para nossa reflexão agora, eu também quero deixar dois questionamentos, para esses minutinhos de meditação. E eu convido você a fazer essa meditação diante de uma imagem de Nossa Senhora. Contemple aquela imagem de Nossa Senhora e na sua meditação se pergunte: como está a minha devoção a Maria Santíssima? Eu estou sendo realmente devoto de Nossa Senhora? A minha devoção a Nossa Senhora está sendo verdadeira ou falsa? E segunda pergunta: qual é a virtude de Nossa Senhora? Qual a virtude que brilha em Nossa Senhora, que precisa brilhar mais em mim hoje, agora, do jeito que eu estou, na situação que eu estou, no contexto em que eu estou? Qual é a virtude de Nossa Senhora que precisa resplandecer em mim? Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tenha recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado eu, pois, com igual confiança, a vós recorro, como a mãe recorro, de vós me valho, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não desprezeis as nossas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus feito homem, mas dignai-vos de ouvir propícia e alcançar o que vos rogo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.